Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, o especialista no planeamento participativo e quem eu tive a sorte e a honra de trabalhar, quer no PDM da Maia, quer no PDM de Valongo, quer ainda no PDM de Vila Nova de Gaia. Uhum. Eu julgo que o Zé Carlos Mota não necessita de apresentações. Eu estava aqui a desfolhar o livro que foi elaborado no âmbito do processo participativo da Maia, para ver se encontrava aqui alguma coisa sobre as reuniões que nós tivemos com as crianças nas escolas. Foi das reuniões mais deliciosas que tivemos, em que as crianças nos desenhavam o espaço envolvente à escola como eles gostavam que fosse. E nós estávamos ali a aprender com eles, foi fantástico. Bom, mas Zé Carlos, a palavra é tua. Peço desculpa só, Zé António, que penso que não disseste isto de início. Como sempre, a sessão é gravada e, A portanto, ação é gravada. pois, quem não concordar com isso terá, ou fica não concordando, ou então sai. Portanto, era só esse aviso, é Zé obrigatório. Carlos, força. Ótimo, obrigado, António. Antes de mais dizer que, em nome da equipa da Universidade de Aveiro, agradeço as palavras simpáticas, dizer que a honra foi nossa e nestas questões dos processos participativos, há uma das questões fundamentais é termos uma equipa muito competente que, de alguma forma, apoia, valoriza e incorpora o trabalho dos cidadãos nos seus exercícios de planeamento. E, portanto, se há uma palavra elogiosa a deixar, é às equipas técnicas municipais e às consultorias, e a ti em particular, e ao Martinho, que são as pessoas com quem nós mais de perto lidamos nos processos participativos que referiste. Dizer que eu tenho aqui comigo a Desirê Seixas, que é a minha colega e amiga, que coordenou e dinamizou aqui as iniciativas de algumas iniciativas com crianças no âmbito dos planos diretores municipais, dos processos participativos. Ela própria, neste momento, agora é investigadora, está a fazer o doutoramento sobre este tema com a Câmara de Valongo, num projeto apoiado pela FCT, e, portanto, é também um dos resultados, um dos impactos deste trabalho que temos vindo a fazer. Hoje não vimos falar sobre participação em particular, mas vimos falar sobre o tema que nos foi proposto, que é o tema da cidade das crianças, ou a cidade para as crianças, ou a cidade construída com as crianças. E talvez valesse a pena, ou talvez possa ser útil, naturalmente isto é uma sessão, uma conversa, portanto convido todos os participantes que quiserem interromperem, colocarem questões, portanto queremos que isto seja também um processo interativo. E a Desirê também, vais metendo colheradas, eu depois vou-te passando a bola também aqui durante a apresentação. Mas se calhar um bocadinho, eu gostei muito da pergunta. Não sei se foi a Cristina, se foi o Manel ou foi o Zé António, porque eu acho que é uma pergunta muito feliz, porque a pergunta o que é que se pode exigir ao planeamento urbano tem por detrás uma percepção ou uma consideração que se calhar em alguns casos estamos a pedir coisas a mais, outras estamos a pedir coisas que o planeamento se calhar não consegue responder. Ainda assim, eu acho que o planeamento urbano pode fazer mais do que tem feito e as crianças podem deixar de ser só, no fundo, um destinatário da cidade que queremos que elas venham a viver, mas ser também protagonistas deste exercício. E talvez a primeira, e portanto a estrutura que tínhamos pensado é um bocadinho perceber o que é que são as crianças que temos na cidade, como é que elas evoluíram, porque hoje não temos as mesmas crianças e o mesmo número de crianças que tínhamos quando eu era criança, ou quando o Zé António era criança. O Zé António agora já não sabemos, como ele está na Câmara Hiperbárica, nos tratamentos já não sabemos quando foi que, tanto quando é que é o início, agora. Mas enfim, porque as crianças hoje são muito menos das que tivemos e a cidade foi acompanhando as crianças que foi tendo e tratando-as, se calhar, ao longo da história de forma diferente. Isto significa que podemos pedir coisas ao planeamento urbano para corrigir esses problemas e, se calhar, temos que meter dentro daquilo que chamamos de planeamento urbano outras atividades que eu aqui chamei, ou que nós chamamos aqui de projeto urbano, que
diria que dialogam com os planos e com as práticas de planeamento, mas que são eventualmente até mais recorrentes. Nós não estamos a viver num momento fácil para o planeamento urbano. Aliás, estávamos aqui a falar sobre as datas de aprovação dos planos e as sucessivas prorrogações. Portanto, o planeamento é muito pouco, nesse ponto de vista, eficaz e rápido e célere nas suas respostas. Talvez seja uma oportunidade para encontrar outros instrumentos para além dos planos. E depois falar um bocadinho sobre o futuro e o que é que o futuro nos pode trazer. Esta imagem é da Solum. Da Solum em Coimbra, mais ou menos no tempo em que eu era criança. E a Solum era um bairro muito interessante, porque era um bairro construído muito naquela lógica dos bairros com os equipamentos escolares, com o comércio. Tinha, em 1970, mais ou menos na altura quando eu vim viver aqui para o bairro, 74, 75, tinha muito menos carros e tinha muito mais espaço. Portanto, a cidade era muito generosa e oferecia muitas oportunidades de brincar na cidade, e portanto era uma cidade, podemos chamar-lhe segura. Eu diria que este retrato dos anos 70, início dos anos 80, foi mais ou menos semelhante em muitas cidades portuguesas. Mas desde então, nestas últimas 4 décadas, o panorama passou para este cenário dos anos 90, 80, 90 para a atualidade. Podemos ver aqui o crescimento exponencial da utilização do automóvel, uma perda significativa do andar a pé e também dos transportes coletivos, autocarro e metro. Portanto, nós estamos a assistir, contra todas as expectativas e todas as palavras de ordem, a uma contínua e um aumento da motorização das nossas cidades, motorização da mobilidade das nossas cidades. Ela hoje tem, comparativamente ao quando eu era criança, são cerca de 3 vezes mais carros. Portanto, este aumento significativo, que se traduz também no aumento da idade média dos carros, mas de repente desapareceram metade das crianças. As crianças que brincavam lá nos jardins e nos parques e nos espaços públicos do bairro da Solum, em Coimbra, metade dessas crianças desapareceu hoje. São menos de 1,4 milhões, quando eram 2,6. Esta redução das crianças e este aumento da motorização, como todos acompanham este dado, trouxe vários impactos negativos, ambientais, económicos, da segurança rodoviária, que não aqui vou trazer, mas vou trazer este, que para mim é um dos que nos deveria deixar incomodados, não é? Estamos a assistir a um problema gravíssimo de um estilo de vida sedentário, com pouca atividade física, com uma alimentação também pouco cuidada. Isto coloca as nossas crianças, como as que estão a nível europeu, em pior condição da sua saúde, quer pelo peso, quer pela obesidade. Isto é um problema que sabemos que tem consequências para o seu futuro, para a prevalência de doenças graves e para o aumento da sua taxa de mortalidade. Por outro lado, a rua deixou de ser, na verdade, deixou de ser um bocadinho o espaço onde brincávamos. Estas imagens, estas fotografias são um bocadinho imagens quase distópicas, não é? Hoje a cidade não oferece oportunidade de brincar. Um estudo do El País dizia que apenas 1/3 das crianças brincam regularmente na rua, e isto é cerca de 3 vezes menos do que o que acontecia com os seus progenitores ou com os seus avós. E, portanto, a rua desapareceu do imaginário do brincar. Hoje o brincar está relacionado com os imaginários digitais e outros que todos conhecemos. E isto tem muito a ver também com uma disputa entre o espaço virtual e o espaço público e com a qualidade das ofertas de encontro público nas cidades. Portanto, o espaço público passou a ser mais hostil, mais disputado por outras funções e outros usos. E este problema, esta perda das crianças, nós somos o país com menos crianças, o segundo país com menos crianças na União Europeia, e o Frederico Moreira tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que, ao contrário do que se critica, os investimentos públicos foram muito eficazes para o modelo de cidade que quiseram gerar, porque elas geraram e foram produzindo
sobretudo, infraestrutura rodoviária e, portanto, se construirmos mais revias e mais estradas, o que vamos ter é mais carros, não é? Portanto, ela foi eficaz, eventualmente foi ineficaz porque não deveria ter sido essa a aposta, não é? Isso gerou vários problemas, vários impactos, como sabem, impactos ligados à insegurança rodoviária. Estranhamente, há acidentes, ou não é acidentes, há ocorrências no espaço público e às vezes com consequências mortais nas passadeiras, por exemplo, em Lisboa, com alguma frequência. Há 3 semanas atrás morreu um jovem atropelado que ia a passar a passadeira. Portanto, esta cultura do uso do espaço público, velocidade, que resultou do modelo em que as ruas e as vias foram construídas para se andar depressa, né? Isto teve um impacto, um efeito colateral daquilo que nós chamamos a falta de autonomia. Hoje, os pais da geração dos 40, 50, não deixam os seus filhos ir sozinhos a pé para a escola, não é? Ou têm, no contexto europeu, nós somos do país onde as nossas crianças têm menor autonomia, e isto naturalmente é resultado deste contexto. Mas as cidades têm um outro problema que muitas vezes nos esquecemos. Elas são profundamente desiguais, porque nem todas as crianças vivem neste contexto de invisibilidade ou de falta de acesso a funções centrais ou a espaços para brincar. Há umas que são privilegiadas e há outras que vivem em condições igualmente ou particularmente graves. Esta questão da condição de pobreza, para mim, é um choque brutal. Imaginar que há 2 em cada 10 crianças em Portugal vivem em situação de pobreza. 2 em cada 5. Não é? São cerca de 226 mil crianças e cerca de 1/3 delas com menos de 6 anos. Isto acontece em Portugal em 2024. Portanto, as cidades não são para todos, e o acesso ao brincar, ao espaço público, não é, infelizmente, universal. Naturalmente, a pergunta que se faz é como mudar, não é? Qual é o Francesco Tonucci, que certamente muitos de nós conhecem, o autor do livro A Cidade das Crianças, ele diz que, num certo sentido, há um modelo de cidade das crianças, que é uma cidade onde elas têm autonomia para ir a pé para a escola, em espaços de brincar não estão confinados aos parques vedados, toda a cidade devia estar disponível para o seu usufruto, e que elas até deviam ter direito a participar ativamente, assessorando os autarcas, os executivos, por exemplo, criando conselhos de cidades. Daqui a bocadinho a Desirê falará um bocadinho sobre a experiência, o efeito também que aconteceu em Valongo a propósito do processo participativo do PDM. Mas esta ele chama uma utopia. Sabemos que não é fácil, não é para amanhã, mas as utopias servem isso mesmo, para nos servir uma espécie de faróis, de horizontes, para podermos trabalhar, para podermos criar e transformar a cidade. Sabemos que o Jan Gehl costuma dizer isto, não é? Que a presença de crianças no espaço público é um sinal de qualidade da cidade, de qualidade do espaço público e do sentido de vitalidade, não é? Portanto, quando mais crianças temos, melhor é o sentido de segurança e de conforto que elas sentem, que os seus familiares sentem, e quanto menos, mais hostil é a cidade para esse usufruto, não é? E estas imagens são naturalmente cidades aqui na vizinha Espanha, não é? De cidades que estão, eu diria, muito mais construídas para a vida permanente, se calhar menos desenhadas para a vivência efêmera do visitante, do que passeia. E, portanto, as cidades do estar é uma condição fundamental para que o brincar sem medo possa ocorrer, este brincar livre. Isto foi em Bilbao à noite, não é? Portanto, é comum encontrar as cidades habitadas no centro e com famílias a fruírem até tarde e, portanto, a cultivarem este sentido de vizinhança, não é?
mas também uma cidade que ao mesmo tempo seja divertida, não é? Queremos que esta cidade utópica, seja divertida até para que ela possa disputar a atenção do digital. Hoje a diversão não perdeu importância, isto é um dado relevante, mas ela transferiu-se para uma outra arena, não a do espaço público, mas a do espaço público digital. Portanto, a boa notícia é que há talvez que fazer um esforço para que ela possa ser, o espaço público possa ganhar esta... Porque as crianças continuam a querer e a gostar de jogar à bola. Isto é em Milão, em frente de uma escola primária, ou uma escola... e crianças que têm este sentido de liberdade, de descoberta, de autonomia, um sentido de proximidade. O tema da proximidade é uma das ideias que nós temos vindo a trabalhar, como reconstituir estes elos de ligação ao espaço público, não é? Coisas como estas, não é? De ver as crianças, isto é também numa cidade espanhola, e que este sentido de liberdade em que as crianças andam sozinhas na rua, não hiperprotegidas pelos pais e levadas de carro. Era uma das perguntas e uma das coisas que nos tem falhado é perguntar às crianças. Falamos muito sobre a cidade das crianças e hoje estamos a falar sobre esse tema, mas esquecemos de as trazer para o debate, não é? Andamos a conversar entre nós e se calhar esquecendo de lhes perguntar o que é que elas acham, não é? O que é que elas querem. Claro que os investigadores, os técnicos auscultam, e existem casos onde isso ocorre, mas se calhar estamos a falar demasiadas vezes das crianças sem elas terem a oportunidade de ser ouvidas. Isto é o que aconteceu em Valongo, também há bem pouco tempo, num evento exatamente sobre a cidade do brincar, e perguntaram aos jovens que estavam na mesa, no palco, o que é que eles gostavam, que cidade é que eles gostavam de fruir e de ter. E o Henrique, que tinha 11 anos, um membro do Conselho das Crianças, ele dizia que uma das coisas que ele achava é que os pais tinham que ensinar os filhos para serem autónomos. Isto lhes dava, por um lado, prazer, não é? O prazer da autonomia, do sentido de liberdade, mas também orgulho. Portanto, esta questão de que os pais serem parceiros nesta mudança e nesta aprendizagem de uma outra vida na cidade. E depois eles também pediram mais tempo a brincar. O Sr. Carlos Neto tem falado muito sobre excesso de atividades, não é? Portanto, o brincar e sobretudo em companhia, não o brincar isolado. E, curiosamente, uma última nota do excesso de preocupação com a roupa suja quando se vem da escola, não é? Porque parece que a roupa suja ou a roupa limpa é um sinal de satisfação dos pais, quando o contrário é valorizado por eles, não é? Porque isso significa que estiveram a brincar e se falos felizes. Há vários estudos que introduzem o que é que que cidade é que as crianças desenhariam. Eu gosto particularmente de Pittsburgh, e que eles dizem que se as crianças pudessem desenhar a cidade, eles construíam a cidade em torno do brincar. Tudo devia ser espaço e uma oportunidade de brincar. Seja a escola, seja a biblioteca, seja o jardim, seja os equipamentos culturais, enfim, tudo deveria ser um espaço para brincar. E, curiosamente, havia uma crítica, há uma ideia de que o brincar é uma coisa desvalorizada, porque o brincar não é aprendizagem, costuma-se dizer. E isto é desmentido por vários pedagogos que acentuam e refletem sobre as oportunidades do brincar como forma de aprendizagem. Portanto, há aqui um trabalho importantíssimo da sua construção enquanto pessoas, cidadãos, também através desta prática. E, portanto, deveríamos ter mais habilidade de desenhar as ruas e as praças das cidades para o brincar, para a função lúdica. E, curiosamente, como sabemos, elas são muito, eu diria, muito reduzidas, muito contidas nessa arte. Portanto, o digital é muito mais ambicioso, muito mais arrojado do que aquilo que conseguimos fazer no espaço público. Isto também nos deveria fazer pensar, é uma das questões que eu gostaria depois de debater no fim. Mas há uma outra razão, uma última razão para a nossa necessidade de mudança.
É porque hoje as cidades e a forma e os problemas que elas estão a gerar, do ponto de vista do ambiente, da saúde, da segurança, elas deveriam, pelas crianças, pela vida das nossas crianças, elas deveriam ter uma urgência na sua resolução muito maior do que a que temos. Eu confesso que sinto, às vezes, uma certa passividade relativamente a estes problemas, do género que eles lá se vão resolvendo, mas eu diria que há aqui um custo social, um custo económico, um custo político para a inação ou para a ação lenta relativamente aos problemas, alguns dos problemas que temos falado. O professor Carlos Neto, não sei se é dele esta frase, que os presos têm mais tempo livre fora da cela do que as crianças no dia a dia, para, de alguma forma, no fundo, recomendar para que se reorganize o tempo, se muda o estilo de vida, se muda a forma como a própria escola está organizada, para que as crianças possam ter mais tempo para a atividade, para o exercício, para o encontro, porque isto vai fazer deles pessoas melhores e com mais saúde. E, portanto, voltando ou regressando ou chegando ao ponto que vocês nos provocaram, um bocadinho o que é que podemos pedir ao planeamento? O que é que o planeamento urbano pode fazer? Porque, manifestamente, até agora, pelo menos não têm sido suficientemente robustas e sólidas as respostas. Se calhar precisamos ser um bocadinho mais assertivos. E Valongo organizou num dos eventos um evento em que colocou a criança no centro da política pública. Eu acho que é um bom mote para repensar as práticas da forma como construímos as cidades, não é? Por colocar a criança, porque a criança ela não é o futuro, como se costuma, ela é o presente, mas ela é suficientemente importante para que as mudanças, o arrojo seja maior. E, portanto, foi isto um bocadinho que levou o Zé António Meiras, o presidente Zé Manuel Ribeiro em Valongo, também o Jorge Carvalho em Évora e o presidente de Évora, a convocarem e a sugerirem que estes processos participativos dos planos diretores municipais pudessem também chamar as crianças. E, portanto, é isto um bocadinho que eu pedi agora à Desirê, para ela particular, poder explicar um bocadinho melhor o que é que foi feito, que agendas de preocupações, que ideias, o que é que emergiu nestes exercícios, mas com um ponto de partida prévio, que é a ideia de que as crianças, elas não são, aliás, os cidadãos, eles não são especialistas na solução dos problemas, mas eles são bons conhecedores da realidade dos problemas. Portanto, eles não têm a solução, mas eles são bons observadores do mundo que os rodeia, eles sabem muito bem questionar a realidade, muitas vezes sem filtros, e isso às vezes traz alguns dissabores, mas que é bom, porque muitas vezes precisamos de ser mais rigorosos e menos cuidadosos no colocar o dedo na ferida. E talvez, Desirê, queres falar um bocadinho sobre o PDM de Valongo, que foi um dos exercícios que contou com esta incorporação, com esta convocatória do papel das crianças. Olá, boa noite. Sim, eu posso contribuir. Uma coisa que eu acho interessante já colocar é que, assim, quando a gente pensa, né, o que a gente pode pedir ao planeamento em relação a essa cidade para as crianças e feita com as crianças, são alguns pontos que o José já comentou, mas que eu acho que vale a pena reforçar. Uma é a questão de procurar realmente ter uma escuta ativa, ou seja, não é só chamar as crianças e perguntar o que elas acham ou o que elas querem, mas é realmente ouvir aquilo, perceber do que se trata e interpretar aquilo, assim como hoje nós já fazemos com os cidadãos adultos, vamos dizer assim, também fazer o mesmo com as crianças. Então, ter essa escuta ativa, ter essa intenção realmente de perceber o que há no fundo e trazer aquilo para a nossa atuação enquanto técnicos, enquanto planeadores. A segunda coisa que eu queria também já ressaltar desde o início é a questão de experimentar.
Uma coisa que nós percebemos é que, não só com os cidadãos, mas principalmente com as crianças, a gente precisa criar mecanismos que sejam convidativos para que a criança falar uma linguagem que a criança perceba, trazer para o mundo delas o que é o planeamento do território, né? Não é pegar um PDM e entregar e falar, vem aqui dizer o que você acha, né? Então, assim, esses dois casos que a gente vai mostrar, que é o PDM de Valongo e depois um bocadinho do plano de urbanização de Évora, a nossa primeira intenção foi essa, foi pensar como é que nós podemos chegar até as crianças, traduzir a elas o que a gente precisa e receber o retorno. E em Valongo teve uma coisa também muito interessante, que foi, nós fomos impactados diretamente pela pandemia, então nós não podíamos estar com as crianças. Então a nossa ideia foi como é que nós podemos chegar às crianças, chegar à casa delas, chegar às escolas sem estar fisicamente. E foi por isso que desenvolvemos um caderno que nós chamamos de caderno de desafios, onde nós perguntávamos a elas qual era o lugar favorito. Qual é o seu lugar favorito no concelho? Qual é o seu lugar favorito perto da sua casa ou no seu caminho da escola? Qual é aquele lugar que você gosta de estar? Pode passar, Zé. E desenhamos essa estratégia. O nosso objetivo, então, era conseguir fazer um mapeamento do território a partir da percepção das crianças, dos lugares que eram importantes para elas no concelho. Tentar que elas identificassem para a gente os pontos positivos e negativos desses lugares. Fazer também uma relação temporal. Então, nós criamos um passo onde nós pedimos para elas investigarem o passado daquele lugar, conversarem com seus avós, com seus pais, e tentarem descobrir como a cidade se transforma no tempo, para que elas também pudessem perceber que o que está a fazer no momento da revisão de um plano diretor ou de uma política pública é planear um futuro, que elas ainda também não vivem e que elas podem contribuir para que seja melhor. Obviamente, a nossa intenção era conseguir propostas criativas, o que realmente aconteceu, e, por fim, experimentar com elas algumas dessas mudanças. Nós desenhamos, então, esse caderno com esses 4 passos que nós chamamos de observar, perguntar, inventar e partilhar, onde elas primeiro observavam o espaço que elas elegeram como favorito, e nós pedíamos desde gosto ou não gosto, qual é o cheiro, qual é a cor, como eu me sinto naquele lugar, se eu vou com amigos, se eu vou com a família. Então, elas investigaram um pouco sobre os seus espaços. Depois, elas fizeram perguntas, como eu já disse, aos seus pais, aos seus avós, ou investigaram na internet como era aquele lugar no passado. Então, muitas trouxeram fotos, imagens mesmo do passado de alguns sítios em Valongo. Depois, elas tiveram um momento de criar livremente, trazer a proposta. E depois partilharam não só conosco, nos devolvendo o contributo, mas partilharam com os seus amigos na escola, e depois foi feita uma exposição de todo esse trabalho. Então, todas as escolas receberam todos os contributos de todas as crianças. Isso foi feito com alunos de primeiro ciclo. A faixa foi dos 6 aos 12 anos, se eu não me engano. Sendo que os de 6, 7 anos, assim, não conseguiam fazer com tanta autonomia, não é? Porque alguma coisa era de escrever, mas muitos participaram mesmo assim, com a ajuda dos pais ou dos professores. E nós recebemos, foi distribuído mais de 4.000, porque foi para todas as escolas do Conselho. Nós recebemos mais de 800, e dentre os contributos nós consideramos que teve mais de 500 participações efetivas, com os cadernos completos e efetivamente sobre Valongo, porque algumas crianças também fizeram sobre outros lugares. Esse material foi, assim, muito rico. Eu desenvolvi a minha dissertação do mestrado toda em cima desse projeto. E agora estou a desenvolver a investigação do doutoramento e vou recorrer a esse trabalho, porque ainda há muitos dados e muita informação relevante que as crianças nos trouxeram, muito mais até do que nós imaginávamos conseguir. Mas, basicamente, eu acho que o que eu posso trazer aqui de mais importante é que a gente conseguiu fazer esse mapa dos lugares. Então, a gente mapeou mais de 150 lugares no município de Valongo, e nós pusemos isso numa carta, onde a gente consegue identificar, então, os equipamentos e os pontos mais relevantes do concelho. E nós conseguimos classificar por tipologia. Como vocês podem ver nesse slide, os parques e os espaços públicos de proximidade à casa foram os espaços que foram mais referenciados, com a ressalva de que, como estávamos na pandemia, isso também tem um valor a mais, porque estavam todos confinados, e esse desejo de estar ao ar livre também se intensificou. Muito foi referenciado a natureza, muito foi referenciado sobre os animais, sobre a necessidade de ajudar o próximo.
E eles também fizeram muitas referências aos equipamentos onde eles podiam estar com outras pessoas da sua idade, com seus colegas, como os equipamentos escolares, esportivos e outros serviços. Eu já fui aqui adiantando um bocadinho, mas das propostas, a maioria das propostas foram relacionadas à melhoria da oferta dos equipamentos, com mais áreas de brincar, mais mobiliários para conviver ao ar livre. Pode passar, já. E relação com a natureza e, como eu estava dizendo, essa preocupação social e ambiental. Era muito tocante quando nós pegávamos um caderno e víamos uma criança escrever que o que ela queria, de tudo que ela pudesse propor, né, do lugar favorito dela, ao invés dela fazer uma proposta do lugar favorito, ela fazia uma proposta, por exemplo, para trazer todas as pessoas pobres para Valongo e dar casa para elas e cuidar delas. Então, assim, a gente consegue perceber que as crianças, elas conseguem sair, muitas vezes, daquela visão do que elas querem para elas, aquela coisa individualista, e elas conseguem olhar de uma forma maior, mais holística para a cidade e para os problemas da sociedade. E muitas vezes a gente não espera isso de uma criança de 10 anos, 11 anos. Pronto. E aí, a última etapa desse processo era experimentar com elas, era então mostrar para elas que era possível que elas contribuíssem fazendo, experimentando algo, experimentando a mudança, motivando as pessoas a fazer a cidade ser melhor. E no âmbito do processo participativo do José, se você quiser me complementar, por favor, tá? Pode interromper. Mas no âmbito do processo participativo que a gente fala que é dos cidadãos adultos, né, o processo participativo que foi feito com todas as freguesias, nós tivemos também esse momento das ações experimentais. E a participação das crianças foi tão intensa em Valongo que essa ação experimental em particular, que está agora aqui a ser mostrada, ela é no âmbito do processo participativo dos cidadãos em geral, mas foi promovida dentro de uma escola com as crianças. Então, as crianças organizaram, junto com os professores, numa escola de Valongo de Campo, da freguesia de Campo, um dia onde foi conversado somente sobre a questão da mobilidade ativa ao redor da escola, e os técnicos da Câmara foram lá, estiveram lá a ouvir as propostas, e eu não posso dizer com certeza, mas que eu me lembre, os técnicos que estavam a fazer realmente o projeto para fazer a alteração ali ao entorno da escola, acolheram essas propostas e as utilizaram, estavam a utilizar tudo que foi dito em consideração nesse projeto. Ou seja, vai além do PDM, né? Embora isso tenha sido tudo feito dentro da questão do plano diretor municipal, vai muito além. Essa aqui já foi uma proposta realmente dentro desse projeto, A Procura do Meu Lugar. Foi também na escola de Moirais, ou melhor, aquele foi na escola de Balselhas, esse aqui foi na escola de Moirais, também na freguesia de Campo, onde as crianças decidiram, então, que a ação experimental era repensar o recreio escolar, mas era um repensar o recreio escolar que ultrapassava as portas da escola. E uma preocupação que eles tiveram foi pensar, aqui em cima vocês podem ver, em um observatório, a relação que a escola poderia ter com a natureza, com o rio que está próximo. Então, foram eles quem produziram, junto com os professores, esse folheto, essas atividades, e nós só estivemos lá mesmo para dar o apoio. E, como vocês podem ver aqui embaixo, estavam lá o vereador a ouvi-los, o técnico da Câmara responsável pela revisão do PDM a ouvi-los e a acolher todos os contributos. E a outra ação experimental que nós tivemos no âmbito desse projeto foi no Parque Urbano de Hermesinde, que foi o lugar mais referenciado pelas crianças nesse projeto. Não só crianças de Hermesinde, mas de todo o concelho, elas fazem muita referência a esse parque, ele tem muita relevância para as crianças. E houve 2 dias de ação onde as crianças foram convidadas. A partir de um inquérito que elas responderam antes, nós definimos um percurso no parque. Elas realizaram esse percurso e, ao final do percurso, houve essa atividade onde eles tinham livremente papel e nas paredes também tinham mapas onde eles podiam desenhar e fazer propostas para o parque. O resultado desse projeto dessa ação experimental, está sendo compilado para ser apresentado para a Câmara, para que eles possam, numa futura revisão do parque, tomar em consideração o que as crianças sugeriram. E no plano de urbanização de Évora, foi feita uma atividade muito interessante, que foi feita com as escolas, com 4 escolas, onde nós criamos um roteiro e entregamos às escolas para que as escolas fizessem com as crianças. Então, as crianças fizeram
um mapa mental do caminho de casa até a escola, com base nessa estrutura que está aqui a ser apresentada. E depois fizemos um percurso em cada uma dessas escolas com as crianças, um percurso ao redor da escola, para que elas também apontassem os pontos de melhoria. E pode passar, Zé? E foi feito em 4 escolas do primeiro ciclo, nós recolhemos mais de 200 mapas mentais, e também fizemos em paralelo inquéritos que as famílias também responderam. Então, nós temos cerca de 450 inquéritos, considerando as crianças, as famílias e a comunidade escolar. Rapidinho, Zé, volta ali. Esse aqui, o mapa anterior, por favor, Zé. Esse mapa aqui é interessante porque dá para ver claramente que é o mapa de uma criança que vai de carro para a escola, né? Então a gente conseguiu perceber muitos elementos nos mapas, e esse aqui tem até o outdoor aqui perto da rotunda. E o mapa seguinte, esse é um mapa de uma criança que vai a pé. E nós não sabemos quem são as crianças e elas não nos deram essa informação. Obviamente, isso é só pela interpretação dos mapas. Mas esse mapa ele é muito interessante porque eu não sou assim uma conhecedora de Évora. Infelizmente, eu não estive lá muitas vezes. Mas através desse desenho dessa criança, eu consegui identificar, sabendo qual era a escola, obviamente, eu consegui identificar a rua por onde ela passa e eu consegui encontrar no Google, no Street View, essa mudança de pavimento que ela faz. A criança foi tão detalhista, ela percebe com tanta minúcia o percurso que ela faz a pé, que ela desenhou até a mudança do pavimento, e eu, que não conheço a Évora, consegui identificar essa mudança do pavimento através das imagens. E as propostas foram muito relacionadas a ter mais natureza no percurso, a limpeza, a consciencialização das pessoas relativamente à limpeza da cidade, a construção de percursos mais agradáveis, como ciclovias e ecopistas para ir para a escola, a melhoria da estrutura pedonal, esses foram os principais. E melhoria dos acessos em volta da escola. Só um ponto que eu queria finalizar, José. Desirê, deixa-me só pedir às pessoas que têm o som ligado, por favor, que o desliguem, porque há aqui alguém, eu julgo que é a Sibila Sobral, que estamos a ouvi-la. Talvez não valha a pena. Para já. Daqui a bocadinho queremos ouvi-la, mas para já não. Eu só queria fazer mais um comentário que eu nem conversei, eu não contei isso nem para o José, vou contar aqui para todos ao mesmo tempo. Nós estamos agora a fazer a síntese e a análise desses inquéritos, e eu achei uma coisa muito curiosa, que em relação às crianças eu acho que é relevante trazer para cá. A gente às vezes fala assim, a gente sabe o que as crianças querem, e a maioria das vezes as crianças vão pedir espaço para brincar, certo? E eu me deparei com uma situação muito curiosa em Évora, que numa das escolas, no inquérito das famílias, acho que quase 30% das respostas de propostas são a criação de um equipamento infantil. E nessa mesma escola, no inquérito das crianças, nenhuma criança pediu um equipamento infantil. Elas pedem áreas de piquenique e espaços na natureza. Então, eu queria também deixar isso aqui, porque eu acho que é relevante depois a gente conversar sobre isso mais à frente. Ótimo, magnífico, obrigado, Desirê. E no fundo, para concluir, até para podermos depois ter 10 minutos, um quarto de hora, depois não sei o tempo, só para dizer que o que o planeamento pode oferecer é muito deste tipo de práticas, naturalmente, outros exemplos, mas este de Évora e de Valongo parecem-nos relevantes. Dizer que se calhar temos que encontrar outros instrumentos, podemos chamar de planeamento, projeto urbano, por exemplo, esta recomendação do Conselho Nacional de Educação, ela chama e recomenda e chama a atenção para a valorização da voz também nas atividades e na organização das instituições escolares, não é? O chamar a criança para o planeamento e o projeto do equipamento escolar. E sabemos que há várias iniciativas de alguma forma de envolvimento no repensar dos recreios escolares. Este é o exemplo em Paris de um projeto chamado Oasis, onde os recreios são renaturalizados, envolvendo as famílias em projetos participativos, onde as famílias são também parceiras na sua construção, não é só concepção, também na sua construção. Ou um outro exemplo, este de Barcelona, em que os entornos escolares, Barcelona quis criar, ou está a criar, cerca de 200 praças, mini praças, que o objetivo é proteger a questão da segurança, mas também a questão do
da poluição atmosférica, que é um problema particularmente grave, e, portanto, estas áreas de acalmia de trânsito, de acalmia de tráfego nos entornos escolares. Paris, um pouco mais arrojada, está a criar não só as praças, mas as ruas escolares, ruas fechadas ao trânsito, onde as crianças podem ir a pé de uma forma mais segura. Portanto, vários arranjos desta natureza e, sobretudo, introduzir aquilo que há bocadinho falámos da importância do brincar, da diversão no espaço público, uma forma de captar, de resgatar, no fundo, o brincar digital para o brincar na rua, que certamente muito mais ou igualmente divertido. E por último, os parques infantis, os parques que há bocadinho a Desirê falava, que até hoje, eles são concebidos numa lógica da proteção, e o que está a ocorrer em várias cidades é introduzir também a dimensão do risco. A dimensão do risco no parque infantil, isto permite também que as crianças melhorem as suas habilidades motoras e sejam menos propensas a serem acidentes quando são maiores, não é? Portanto, parques infantis como estes, que são concebidos na Alemanha, têm esta função de introduzir a gestão do risco e, eventualmente, pode haver pequenas quedas, mas estas pequenas quedas são, eventualmente, fundamentais e importantes para a aprendizagem, para aprendermos depois, no espaço público, na cidade, sermos mais cautelosos e, portanto, os acidentes serão certamente menos graves. E depois aproveitar o espaço público. Em Barcelona há um coletivo de cidadãos chamado Escocels que faz o verdejar destes canteiros urbanos e, portanto, também é uma forma de reconectar com a natureza, de envolver as crianças nestas atividades, e este é o impacto significativo. Ou, como também fizemos em Aveiro, um projeto chamado Quita a Nossa Rua. A nossa rua pode ser transformada com coisas muito simples, com giz, com uma bola, com pequenos jogos e, sobretudo, fechando ao trânsito, pelo menos temporariamente fechadas ao trânsito, podem resgatar uma coisa muito importante, que não é só o brincar, mas também as relações de conhecimento, de vizinhança, entre habitantes do mesmo bairro. O kit era transportado numa bicicleta, numa cargo bike, e de alguma forma é um exercício simples da ativação do espaço público. Naturalmente, e agora para concluir, 3 mensagens fortes. Uma que tem a ver com a imaginação. Uma dos problemas que temos quando falamos da participação, do envolvimento, é o trabalho da imaginação coletiva, do imaginário urbano. Não é? Nós provavelmente não vamos desejar uma cidade diferente daquelas que conhecemos. E, portanto, poder trabalhar este imaginário, partindo dos mais jovens, eventualmente através de iniciativas como esta, que foi feito pela Universidade de Coimbra e com a Escola Básica dos Olivais, e julgo também pela Casa da Esquina, chamada Desfocar o Futuro. Portanto, esta ideia de trabalhar o imaginário, temos entre nós este mês o Rob Hopkins, que é um autor de um livro From What Is to What If, que é um exercício que nos convida também a desejar e a sonhar com uma cidade diferente da que temos hoje. Naturalmente temos que falar mais vezes, conversar mais vezes e chamar mais vezes as crianças e às vezes até lhe dar o protagonismo. Este Conselho de Crianças em Valongo, uma das frases do Henrique, que há bocadinho citei e que fez parte do primeiro, ele disse que nunca tinha tido a oportunidade de mudar algo no lugar onde vive e que para ele isto era um motivo de orgulho e de satisfação. Portanto, esta ideia do reconhecimento dos direitos, ou de como a Ciclo Aveiro faz, dando estímulos para que a mudança da forma da relação com a cidade, o PEPDAL, que oferece e que dá recompensas às famílias que vão a pé de bicicleta para a escola, ou como em Matosinhos fizemos também recentemente um festival climático e um laboratório de cidadania pela transição climática, onde também o envolvimento da Casa da Arquitetura, do cinema insuflável, cativou e convidou as crianças a serem também parte desta reflexão. E termino, se calhar, com a ideia mais importante, que é esta ideia de um compromisso por uma cidade de proximidade, uma cidade
que valorize o tempo disponível, as atividades que tenham distâncias curtas, do consumo, do lazer, que intensifique e reforce as relações de vizinhança, que são também relações de proteção, de apoio, de vigilância, de cuidado, de cuidar de todos nós e sobretudo aqueles que mais precisam. E uma ideia muito simples que em Paris também se está a trabalhar, que é potenciar a multifuncionalidade dos espaços e dos equipamentos coletivos. Porque é que temos escolas fechadas ao fim de semana, ou centros de dia, ou centros culturais, ou bibliotecas que encerram e que privam os seus utilizadores para outras funções? De todas as mensagens, a última é que esta mudança não se constrói por vontade de um autarca, não é o Adriano sozinho em Vila Real que o fará, terá que ser uma construção colaborativa em cada um dos territórios, de uma forma gradual e, sobretudo, com esta perspectiva de ânimo e de esperança no futuro. É algo que nos está a falhar nestes tempos que estamos a viver. Obrigado, acho que era isto que tínhamos eu e a Desirê para partilhar convosco. Ficamos ao dispor para alguma questão. Muito obrigado, Zé Carlos, muito obrigado, Desirê, foi excelente a vossa apresentação. Eu fiquei, efetivamente, com vontade de ser criança novamente, talvez não já, mas daqui a uns tempos. E eu, utilizando, antes de abrir o debate, utilizando esta prerrogativa que tenho de ser moderador, queria apenas aqui contar uma pequena experiência que tive, já há uns anos, talvez há 7, 8 anos, tive a oportunidade de visitar o plano diretor, a discussão pública, a exposição da discussão pública do plano diretor de Macau, que era fantástica, foi das melhores exposições de discussão pública que eu vi até hoje. Como vocês sabem, Macau já não tem território, terra, só conquistando ao mar, e o plano diretor previa 3 novas ilhas que eram a expansão da cidade. E então era pedido às pessoas e às crianças também, simultaneamente, que desenhassem essas ilhas num computador, programas muito simples, em que era dado às crianças árvores, equipamentos, edifícios altos, edifícios baixos, praças, parques, e eles desenhavam aquilo que gostavam que as ilhas fossem. E pelo que sei depois, esses desenhos, essa participação foi fortemente utilizada no desenho final de cada uma dessas ilhas. Portanto, esta participação das crianças na discussão pública de um plano diretor municipal é interessante. Uma das questões que a mim pessoalmente mais me preocupa quando falamos de crianças e de espaço público é efetivamente a segurança. E eu, há bocadinho, estava aqui a pensar na Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa, que é do Estado Novo. Eu julgo que aqueles edifícios do lado direito de quem sobe, desde H. Coutinho até a Avenida de Roma, e depois quem desce até lá abaixo, entre campos, os edifícios são da década de 50, 55, 56, mais ou menos. E têm uma disposição muito interessante. Os edifícios são perpendiculares à avenida, não sei se estão a visioná-la. São edifícios altos, com 7, 8 pisos, talvez mais, e entre si tem ora um espaço verde, ora um espaço menos verde, mais comercial ou mais de serviços. Sempre que há um espaço verde, normalmente está equipado com algum equipamento para crianças. E as cozinhas dos edifícios estão todas volvidas a esse espaço. Porquê? Estávamos no Estado Novo, não se esqueçam. Porque as mães, enquanto cozinhavam, podiam ir verificando a segurança das crianças que brincavam cá embaixo nos espaços verdes. Bom, eu agora abro o debate e quem tiver alguma questão, faz favor. É isto, Exatamente isso, exatamente. Depois houve um presidente de Câmara que adulterou um bocadinho estes espaços verdes entre os edifícios, alguns hoje são estacionamentos. Mas isto é muito interessante, esta avenida, do ponto de vista urbanístico, é muito interessante. Normalmente, no fecho destes espaços, de 2 em 2, cá está um caso, há um edifício que ou é de comércio ou é de serviços. E as cozinhas destes edifícios estão todas voltadas para os espaços verdes onde há recreio de crianças. A mãe não trabalhava, ficava em casa, na cozinha. Portanto, era a sociedade do Estado Novo que na altura tínhamos. Não havia, era estes estacionamentos.
Ora, quem quer colocar alguma questão, estão aqui os nossos. Ponha a mãozinha, se calhar é mais fácil. Normalmente a primeira pessoa a colocar a questão é sempre o Manuel Miranda. Hoje está um bocadinho comedido. Mas pronto, ponho já, não ponho questão, era só fazer uma referência que esquecemos no início, e depois José Carlos Mota falou, é que quer na sessão anterior, quer nesta, quer na próxima, os temas foram sugeridos pelos nossos associados. Ano passado, no final do ano passado, foi final do ano passado, a gente fez não é um inquérito, mas solicitou aos associados que sugerissem temas, vieram várias sugestões. Eu agora, infelizmente, e peço desculpa pela minha falha, não tenho aqui presente a lista e não posso dizer quem foi o associado que sugeriu a cidade das crianças. Mas, portanto, esta foi uma sugestão de um dos nossos associados e que a gente acolheu. A pergunta, confesso que fui eu que a coloquei dentro de uma perspectiva que sempre orientei muito na minha vida profissional e um pouco pela experiência também parcial, em tempo parcial da vida académica. Pá. É que sempre me preocupou muito. Obviamente que a investigação, pá, a análise, a teorização são extremamente importantes, mas no planeamento sempre me preocupou muito como é que daí se salta para a prática. E, portanto, neste caso, eu tomei a iniciativa de pôr este desafio ao Zé Carlos Mota, temos o conceito, mas, quer dizer, como é que isto depois se transpõe? E, portanto, era dar esta nota, não sei se está mais alguém inscrito, se for assim, fazia, se não estiver fazia já uma intervenção relacionada com as questões aqui colocadas. Eh, Nomeadamente das coisas de iniciais, que efetivamente dos fatores que se colocaram, que foram enumerados quanto à diminuição das crianças e à saída das crianças da rua. eh, Em relação à conquista pelo automóvel, tem a ver não só com a taxa de motorização, mas também com a questão de que na vida moderna, nomeadamente com as crianças, muitas vezes, numa família a estarem em escolas diferentes, e depois disso, talvez ainda mais, a terem sempre atividades fora da escola, que são dos mais variados sítios, isso é um estímulo, estímulo mais que estímulo, cria quase uma necessidade inultrapassável do transporte por veículo individual. Eu penso que esse é um dos grandes fatores que, digamos, contribuem para este, digamos, o aumento da mobilidade se traduzir em aumento cada vez mais do uso do carro individual, aliado, obviamente, ao pouca, digamos, atenção que foi dada, ou insuficiente atenção que foi dada, quer a nível nacional, quer a nível das autarquias, aos transportes públicos eficientes, não é? Quer dizer, e portanto gera-se aqui o círculo vicioso da, digamos, da ausência de bons transportes públicos e, portanto, obviamente isto também junto com uma questão da taxa de motorização recente, cria sempre em estratos bastante alargados uma certa, chamemos de novo riquismo, no sentido de, digamos, é uma certa forma de afirmação utilizar o carro individual, o transporte individual. Outra questão tem a ver também com isto que eu pus, é que penso que a saída das crianças da rua não tem só a ver com a diminuição do número de crianças, com a rua se ter tornado a rua espaço público menos atrativo, mas também com muito menos disponibilidade de tempo que elas têm para estar na rua, porque depois da escola, opa, é o balé, é isto, é aquilo, desculpa, é o balé, é isto e aquilo, pá, e portanto elas têm também muito menos tempo para poderem conviver. A questão das redes sociais e a telemática. Obviamente também convida, basta ver, e parece ser as primeiras conclusões, obviamente empíricas, nomeadamente tenho ouvido pessoas, pais e professores das escolas que começaram a restringir o uso do telemóvel, pá, e os resultados muito positivos que isso dá, nomeadamente no que respeita aos recreios, pá, novamente as crianças a conviverem, etc., em vez de estarem cada uma agarrada ao telemóvel. Agora, isto também é outro. Portanto, há aqui uma série de fatores muito grandes. Último ponto, pegando na pergunta, efetivamente, dá-me a impressão de que a grande forma de intervenção
com estes objetivos é ao nível do projeto urbano, efetivamente, não tanto a nível do planeamento estrutural da cidade. E não só, quer dizer, também muitas vezes as coisas realizam-se por ações e realizações eventualmente efêmeras que não são necessariamente coisas que fiquem nos planos, não é pôr a rua pedonal, mas às tantas é pedonalizar a rua durante determinadas horas, etc. Isso tudo, portanto, esse é o outro aspecto. Último ponto que é de sugestão. Obviamente que intervir na cidade existente é sempre muito mais complicado, porque as estruturas são muito rígidas e, portanto, muito invariantes. Mas a sensação que eu tenho, por observação de uma outra cidade que conheço melhor, é que, e isto já é ao nível do planeamento urbanístico e do ordenamento, digamos, do funcionamento da cidade, é que sem grandes perturbações, a gente tem possibilidade de estabelecer uma rede viária, pode ser até bastante extensa, que é destinada à circulação no sentido de deslocações entre pontos diferentes e subtrair a essas funções uns conjuntos de ruas que são pequenos bairros, pequenas áreas, etc., que hoje em dia são utilizadas nesse tráfego porque as pessoas atalham e etc. e metem sempre aí. Às vezes só com disposições de postura de trânsito, uns sentidos proibidos e mais uns passeios sobrelevados, a gente, sem tirar o tráfego automóvel dessas ruas, era capaz de criar pequenas áreas, nem sei se são bairros, são pequenos conjuntos de ruas, etc., que, mantendo o tráfego automóvel, retirando todo o tráfego de atravessamento, mas apenas aquele de acesso local, facilmente se transformavam em zonas, não é de convivência, mas zonas 30, e, portanto, elas passavam a ter o espaço público, estava outra vez compatível com a sua utilização pelas crianças, pelas bicicletas. Por exemplo, né, se tiver essas ruas, não precisa de ciclovias, as ruas também o fazem. E eu penso que e isto, ainda por cima, na primeira intervenção, uma intervenção a custo muito baixo. Isto às vezes é só na entrada dessas ruas sobrelevar os passeios e obrigar os automóveis a subir ao passeio e entrar, pôr umas tabuletas de limitação de velocidade, pôr de vez em quando um dissuasores de velocidade ao longo dessas áreas e, efetivamente, retirar-lhes, pelas tais posturas de trás, todo o tráfego de atravessamento. E eu penso que obviamente depois podemos ser mais ambiciosos e depois temos tratamentos de espaço público, do chão, etc. Mas isso pode ir sendo feito. E penso que era uma hipótese de começarmos a trabalhar nesse sentido. Obrigadíssimo. Zé Carlos, antes de responder, está a Cristina Guimarães também inscrita. Eu dava a palavra à Cristina e depois há uma questão que é levantada pela Ruth no chat. Cristina. Eu não tenho nenhuma questão para levantar, tenho só, em primeiro lugar, elogiar a ótima apresentação que fizeram e também por aqui um ponto que me diz muito enquanto quem acompanhou o planeamento e que continua envolvida nestas questões, que são os processos participativos. De facto, nós, durante muitos anos, não tivemos processos participativos, temos só aqueles espaços verdadeiramente áridos, que é a discussão pública, e eu tive o privilégio de assistir a alguns na região norte, e acho que é muito através desses processos participativos que vamos conseguir ter um planeamento diferente, porque também não me esqueço do Zé António ter dito, nestes processos participativos pode-se ouvir tudo menos eu quero. Eu quero no sentido umbilical, ou seja, eu quero que o meu terreno tenha esta classificação ou esta qualificação. E a apresentação que vocês fizeram demonstra isso claramente, porque ouvir as crianças e perceber o que é que elas querem é fundamental para planear melhor e pronto, era só isso. Zé Carlos, temos aqui a Vilma, vamos também juntar a Vilma, que entretanto entrou, mas há a questão que a Ruth levanta no chat, não sei se queres responder ou não, que tem a ver como fugir dos condomínios privados quando estes surgem com a argumentação pelos promotores de que são os modelos ideais para as crianças. Portanto, fica esta pergunta aqui no ar e vamos ouvir a Vilma. Vilma. Olá, boa tarde. Olá. Bom, antes de mais agradecer
a extraordinária apresentação e reflexão que o Zé Carlos e a Elizabeth nos deixou. Foi muito bom ouvi-los e muito inspirador. E gostava de vos perguntar, de lançar aqui uma questão que tem que ver com a questão com o tema educação e cidadania. E aquilo que me pergunto é como é que os espaços urbanos podem ser usados como ferramentas educativas também para promover a cidadania e a consciência ambiental entre as crianças. Ou seja, numa altura em que o tema de educar para a democracia também e esta consciência climática, a emergência climática também são temas muito emergentes. Como é que esta cidade das crianças nos ajuda a compreender também estes temas? E era só isso. Zé Carlos, queres responder agora? Sim, sim, obrigado pelas questões e obrigado pelos comentários. Eu, na verdade, acho que, e tenho visto nos comentários, nós estamos um bocadinho todos alinhados, não é? Nesta ideia de que temos que fazer algo, que temos que mudar as cidades que temos, e o Manel colocou isto, temos que reorganizar o nosso cotidiano urbano, não é? O nosso cotidiano, a vida agitada. Curiosamente, nós, em vez de reorganizarmos as funções, temos que ser nós a correr atrás do prejuízo, não é? E os pais a terem que ir levar as crianças porque sentem que o território e que as locações não são seguras e, portanto, há aqui um medo. Vivemos numa cultura de medo do acidente, alguns destes medos, eu diria, tirando o medo do acidente rodoviário, os outros medos são medos que muitas vezes ampliados pela mediatização deste contexto de insegurança que vivemos, e portanto ele alimenta, mas se calhar não é real. Mas é verdade que há aqui um problema de desorganização coletiva, não é? E reparem, a questão das funções da cultura e do desporto, não é? Que são duas funções que poderiam dar continuidade à escola, e que a escola poderia ser o lugar ideal para que elas pudessem ser oferecidas aos seus estudantes e aos jovens que as frequentam. Mas o que acontece é exatamente o contrário, a escola encerra-se a esta vida, ou em alguns casos esta vida pós-académica, ou a vida de prolongamento das atividades curriculares, e portanto não obriga todo um consumo de energia, tempo, de custo, para suprir uma necessidade também importante, que é oferecer alternativas. Claro que o Manel também coloca, e isto todos estamos de acordo, que há um excesso. Nós hoje em dia estamos a obrigar as nossas crianças a estarem ocupadas, não é? Esta ideia do desocupado é algo que é considerado como o não ter nada que fazer, o lazer puro de nada para fazer, é considerado hoje um ócio desadequado, não é? Como se o ter tempo livre, sem nenhuma obrigação, fosse algo socialmente penalizado, que é um bocadinho estranho, mas tem muito a ver com a sociedade hiperativa que estamos a viver. Claro que como mudar, e a Ruth faz a pergunta oportuna, como mudar, não é? Acho que temos que ser nós a mudar, nós, planeadores, urbanistas, decisores, cidadãos, não é? Temos que ter que encontrar qual é a oportunidade. Eu acho que este exercício, este convite da Associação dos Urbanistas, e portanto aproveito também para dar os parabéns, eu acho que é muito importante a sociedade civil, de alguma forma, ser mais afirmativa junto de quem constrói a agenda política ou a agenda mediática. A questão que a Vilma coloca é um bocadinho esta, né? Como é que nós podemos explicar, ser mais pedagógicos na reflexão e não estarmos aos gritos e aos berros em torno de coisas que são ou deviam ser consensuais, nomeadamente as questões da cidadania e da necessidade de fortalecer os vínculos, os laços, de aprendermos a lidar com o diferente, de aprendermos a dialogar e a gerar compromissos. Essa cultura cidadã, Vilma, que tu falas, o melhor lugar para se fazer é o espaço público. Eu não sei se vocês têm conhecimento, os espaços infantis foram criados no pós-guerra, no período pós-guerra. A ideia do parque infantil tinha não era só a ideia do lazer,
tinha também por trás de si uma ideia de aprendizagem do brincar em conjunto, não é? Quase do aprender a democracia no espaço público. E, portanto, o parque infantil era um espaço, do fundo, de negociação entre o brincar acompanhado, o baloiço, o balancé. Portanto, havia um conjunto de jogos que tinham como função também uma dimensão política, didática, sociológica, mais do que meramente lúdica. E se calhar a cidade, e concordo contigo, Vilma, deveria, e nós devíamos ter a capacidade de oferecer na cidade espaços públicos que convidassem a este encontro. Agora, estes espaços públicos não estão, como sabem, não estão a responder a esse desidrato, e a questão da RUT, eu acho que é um bocadinho, oferece um bocadinho a resposta, é que nós estamos a construir a cidade para estratos sociais, não é? A cidade dos ricos, a cidade dos pobres, a cidade portanto, dos migrantes, a cidade dos hiperqualificados, e, portanto, o espaço público podia ser o encontro dos diferentes, não é? Os bairros onde eu vivi. A Solum era um bairro que juntava vários estratos sociais, claro que tinha as pessoas que viviam nas vivendas e as pessoas que viviam nos prédios, e, portanto, tinha ali, e os prédios eram diferentes também na sua natureza. Portanto, falta, eu diria, construir para a diversidade. Isso parece-me que é o que mais me preocupa em termos do nosso contributo enquanto planeadores, urbanistas, para uma sociedade mais justa. Nós somos uma sociedade profundamente desigual e o espaço público reflete isso, não é? Desirê, não sei se queres acrescentar alguma Mas, nota. Zé Carlos, deixa-me só interromper, porque eu acho que essa questão que estás a colocar é uma questão muito importante e tem a ver muito com o planeamento. A questão da dimensão e da localização do espaço público. Nós habituámos agora, fruto da legislação que vamos tendo, que os nossos espaços públicos muitas vezes são o resultante de operações de loteamento ou de impacto relevante, que é um caráter perfeitamente local, apenas adstrito àquela operação urbanística, e perdemos a noção do bairro, perdemos a noção da zona. Esse espaço público que estás a falar é um espaço que necessita de uma determinada área de envolvência. Só assim é que ele efetivamente é um centro de encontro multidiverso. E, portanto, se calhar as nossas áreas verdes, se calhar não nos interessa muito ter áreas verdes ao nível de operações de loteamento, interessa-nos é ter áreas verdes de escala de bairro ou de escala de cidade. E isso é o planeamento que tem a obrigação de fazer. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar em planeamento, havia umas normas de programação de equipamentos do CEP, salvo erro, do Centro de Estudos e Planeamento, julgo que era assim que se chamava, ou do Gabinete de Estudos e Planeamento, era GEP, que nos dizia que as escolas não deveriam ficar a mais de 600 metros, isto é, a habitação não deveria ficar a mais de 600 metros das escolas, que era para as crianças poderem ir a pé. Mas isto, depois, no final dos anos 90, a princípio deste século, foi completamente adulterado com as grandes escolas, com as grandes concentrações de alunos que obrigatoriamente afastaram a escola da habitação, obrigaram à utilização do carro, as escolas cada vez mais periféricas em relação à cidade, porque os terrenos também eram mais baratos na periferia, então se fossem de reserva agrícola ainda mais baratos eram, e portanto o planeamento aqui não fez nada, não agiu, o planeamento deixou que as coisas acontecessem, ninguém reagiu a decisões do governo central que, na minha opinião, tiveram um efeito perfeitamente nefasto nesta questão dos equipamentos escolares e nesta questão do desenho da cidade. Completamente. Foi um erro enorme. Portanto, eu acho que o planeamento aqui tem responsabilidades e tem muita área para trabalhar. Era só uma à parte. Sem dúvida. Desirê, queres acrescentar? Quero, foi uma excelente a parte, porque é verdadeiramente isso, né? A gente pensar realmente como reparar. Não é um voltar, talvez, às regras todas que estavam estabelecidas lá atrás, porque já não comporta mais realmente a cidade e a dimensão e a logística, né, da vida mudou.
Mas essa questão e que o José comentou, nós particularmente temos avançado muito na investigação nesse sentido, do repensar a proximidade, quais são as relações de proximidade que, independentemente da gente não conseguir assegurar que a pessoa trabalhe perto de casa, porque a gente sabe que hoje em dia essa realidade não necessariamente vai ser atendida, mas como é que as outras funções da vida se articulam de modo que façam com que a pessoa consiga ter coisas perto, ter relações sociais e do dia a dia próximas de casa e que possam também dar essa segurança do espaço para as crianças. Mas o contributo que eu queria dar era relativamente ao que a Ruth, da provocação que a Ruth trouxe, porque o que eu posso dizer de uma pessoa que vivia num condomínio fechado e que fugiu dessa realidade do condomínio fechado quando veio viver em Portugal. É, e o meu esposo, a gente costuma chamar de bolha. Nós dizemos assim, viver num condomínio privado é fantástico. Tem tudo ali. Eu podia fazer o que o Lameira estava a dizer. Eu olhava da janela da cozinha e via o meu filho brincar num espaço que estava ali totalmente seguro, fechado, com segurança, sem risco de uma pessoa que eu não conheço entrar, ou sem risco de um carro passar, onde tinha a piscina, onde tinha o ginásio, onde tinha tudo ali. Mas nós chamávamos aquilo de bolha. Nós falávamos assim, se nós criarmos o nosso filho aqui, quando ele sair da rua para a rua, ele não sabe o que é viver uma cidade, ele não sabe o que é viver em sociedade. E eu tenho muito receio do que eu vejo que está a acontecer, desse modelo de condomínio privado tá a se desenvolver e a crescer bastante aqui, principalmente próximo das regiões metropolitanas. E só para tentar trazer, não uma resposta, mas o caminho, eu acho que esse repensar das zonas 30, repensar essa questão da multiplicidade das funções da cidade próximas às residências pode fazer diferença no planeamento. E só mais uma questão também que eu queria trazer sobre os espaços verdes. Quando as crianças falam do espaço verde, elas não estão a falar só das serras, do lugar distante, da natureza, do bicho, elas estão a falar do espaço verde perto de casa. É justamente isso que faz falta. É ter mesmo um sítio perto de casa onde elas tenham sombra, onde possam fazer um piquenique, onde possam trepar umas árvores, e isso perdeu-se no planeamento. Muito bem. Mais intervenções? Aqui o Jorge Gonçalves, com a mão no ar. Eu não tenho aqui os Jorge. Força. Está sim, senhor. Força, Olá, Jorge. viva. Olá, viva, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado. Quero cumprimentar o José Carlos, já não o vejo há muitas luas. É sempre um prazer ouvi-lo. E também a Desirê, que eu não conheço, mas também foi um prazer muito grande. Eu tenho algumas provocações, José Carlos. Gostei muito, como é óbvio, mas também isto serve para discutirmos coisas, não só para celebrar, enfim, as coisas interessantes. E a primeira que eu queria discutir era que aquela expressão que tu usaste, que o Gell, quando diz que quando há crianças na rua é sempre sinal de qualidade, eu, enfim, convidava o Gell, eu sei que dinamarquês, provavelmente não terá, vive na sua bolha, mas gostava de o convidar a vir aos bairros da periferia de Lisboa, aos bairros sociais, eu também vivo num, para perceber que muitas vezes a densidade de crianças na rua e a atividade de crianças na rua não corresponde a um espaço público de qualidade, mas corresponde, para já, a um espaço doméstico de má qualidade e, em segundo lugar, a um cotidiano dos pais que, de facto, não estão e as crianças estão na rua. E, portanto, o primeiro aspecto que eu gostava aqui de destacar é que crianças na rua nem sempre corresponde a espaços urbanos de qualidade. Muitas vezes, até espaços urbanos de má qualidade e eu percebo que estamos aqui, eu também sou sócio da Associação Portuguesa de Urbanistas, trabalho muito em planeamento, mas chamava a atenção, muitas vezes não é o território que nós devíamos trabalhar, é o tempo que devíamos trabalhar. Espaço e tempo aqui devem conjugar. Portanto, pais e mães que saem às 6 horas da manhã e regressam às 8 horas da tarde, enfim, é natural que as crianças estejam na rua, mas estão na rua sem qualidade e não com aquele glamour de espaço público e de brincadeira que estamos aqui todos a falar. Não é? E, portanto, há que sair da nossa bolha e perceber que há um contexto muito amplo. Eu destacaria que a área metropolitana de Lisboa tem 3 milhões de habitantes, aproximadamente, não chega. A cidade de Lisboa tem 500 mil, também mais ou menos, e, portanto, estes 2 milhões e 500 mil pessoas que vivem na periferia têm um uso do tempo trágico, em muitos casos.
e isso corresponde depois ou a um fraco uso do espaço público, não tem tempo, por um lado, ou a um mau uso do espaço público, porque não é disso que estávamos aqui a falar quando dizemos que as crianças estão a brincar na rua e, portanto, estão a socializar. Isto é de facto muito interessante, mas não é exatamente isto que sucede. Só uma segunda nota, poderia falar de muitas outras coisas, mas só uma segunda nota. Eu vivo nos Olivais, vi aqui uma referência aos Olivais, e eu vivo nos Olivais, sempre vivi nos Olivais. Nós não tínhamos parques infantis para brincar. As ruas, o desenho da cidade moderna é uma rua que desvaloriza, isto é, valoriza o tráfego de passagem, mas defende os edifícios desse tráfego de passagem. Portanto, as ruas são ruas de estacionamento, são ruas sem movimento. E toda a gente brincava na rua, tínhamos espaços verdes, bom, os olivais aqui em Lisboa que todos conhecem. Ora, esse espaço era muito vivido e muito dinamizado. Hoje, os mesmos espaços estão vazios. Ou seja, não é uma questão de espaço, é uma questão de cultura e de percepção. E até, eu gostei muito enfim, da apresentação também da Desirê, mas eu sublinhava que se calhar muitas vezes não é preciso trabalhar, não é ser preciso, é necessário trabalhar com as crianças, é óbvio, mas provavelmente também é preciso trabalhar muito com os pais. Porque são eles que condicionam também muito a vida, como o José Carlos diz, com as atividades que não dá tempo para muito mais, mas também com o fomentar dessa vida pública, desse espaço público. Portanto, há um trabalho também a fazer com as famílias. E pronto, eu teria, enfim, uma infinidade de coisas para dizer, mas ficavam por aqui. Gostei muito e foi muito estimulante, era isso que eu queria aqui destacar. Obrigado, José Carlos, mais uma vez, Desirê também, e foi um prazer. Obrigado, Jorge, obrigado. Eu não podia, eu acho que tu colocas uma boa questão. Acho que a dimensão do espaço público vivo com crianças, claro que é um sinal positivo quando elas têm um contorno familiar e uma vida social apoiada, e claro que se revelar uma vida trágica de pais que têm vidas difíceis, precárias, instáveis, claro que isso não é um sinal positivo. Aí a culpa não é propriamente do espaço público, é culpa Claro. dos modelos sociais e de modelos de vida. E, sobretudo, eu acho que a questão que coloca, Jorge, é muito importante, porque este glamour da proximidade que nós muitas vezes falamos faz esquecer a vida real e dura que por estes dias nos tem chegado pela televisão, da vida nos territórios periféricos, que não tem esta qualidade, não tem a presença das funções culturais, desportivas, de apoio social que a cidade canónica, que o Nuno Portas falava, oferece, não é? E eu acho que essa questão é profunda. Eu, em certo sentido, abordei ali a ideia de que as crianças nem todas têm as profundas desigualdades que hoje temos nas nossas cidades, porque exatamente pelas condições de vida dos pais. Mas tens completa razão na dificuldade na dificuldade que hoje é viver em alguns territórios do país. Nós estivemos a trabalhar com a comunidade cigana, na Maia, um projeto participativo, e as crianças têm também esta coisa muito positiva, que é uma enorme liberdade, não é? Uma vida intensíssima no espaço público, e num certo sentido, podemos chamar desestruturada, no sentido de. E isto resulta muito das suas condições culturais, do seu modelo, do seu entendimento do seu modelo social, que é profundamente intenso e apoiado, não é? Há ali relações de afeto extraordinárias, de vida para além da exiguidade do seu espaço privado, como disseste também muito bem, mas claro que ela depois tem os seus efeitos colaterais, que é os efeitos colaterais na sua saúde, na saúde oral, na sua alimentação, no seu aproveitamento escolar, que depois é interrompido e que lhes faz perder vários comboios, não é? Portanto, são equações difíceis e é bom, ainda bem que tu colocaste, porque pode resultar desta leitura aqui soluções com algumas simplistas, e elas não são todas simplistas, como sabemos. Mas obrigado pela nota. Mais intervenções? Alguém quer intervir?
Eu ia desafiar o Adriano como autarca, mas ele agora parece que se ausentou, de maneira que já não tenho quem desafiar. Adriano, tá, já voltou. Só, Queres explicar um bocadinho a tua experiência como autarca e com sim, sim, só, responsabilidades na só área do urbanismo? eu tinha uma questão para colocar, mas entretanto o Zé Carlos Mota também já respondeu parcialmente àquilo que eu ia colocar, mas não resisto não é bem uma questão, mas é uma constatação. Antes de mais, parabéns ao Zé Carlos e à Desirê pela apresentação que fizeram. Mas eu lembro-me que, salvo erro, em 2011, a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa publicou um estudo, um inquérito, e que retratava mais ou menos a forma como as crianças vão hoje para as escolas e como é que os pais, quando tinham a idade delas, iam também para a escola. Os números são interessantes, todos nós somos capazes de imaginar a diferença, por exemplo, da quantidade de pais que naquela altura, com a idade de 8 anos, iam para a escola a pé e hoje levam as crianças de carro. Mas esse inquérito também dava outra dica, que era o seguinte: quando perguntaram aos pais qual era a principal preocupação na ida da criança para a escola, 91% disseram que tinham receio de que a criança fosse atropelada. E isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca e faz-me lembrar, há dias, uma coisa que eu li acerca dos transportes, que dizia qualquer coisa como isto: será por os transportes públicos serem maus que as pessoas não largam os carros, ou será por as pessoas não largarem os carros que os transportes públicos são maus? E a questão que eu gostaria de colocar era o seguinte: como é que nós conseguimos quebrar este impasse? Ou seja, os pais têm receio que as crianças sejam atropeladas, mas continuam a levar as crianças à escola de carro. Isto é uma equação um bocado difícil de resolver, acho eu. Passaria essencialmente por uma questão que tem muito a ver com a questão da mobilidade urbana, que é a questão da alteração de hábitos e de comportamentos, não é? Zé Carlos, antes de responder, está aqui mais uma inscrição, a Luana Nascimento, talvez seja bom ouvi-la. Faz favor, Luana. Olá, boa noite. Boa noite. Agradeço a conversa, acho fantástico o trabalho do Zé Carlos e da Desirê. A minha questão é sempre uma dúvida que tenho, vai por onde começar? Vai um pouco no encontro agora da pescadinha de rabo na boca. Por onde é que se começa esse caminho em direção à utopia? E, portanto, só para confirmar, em relação ao trabalho desenvolvido em Valongo e Évora, por onde é que isso começou? Foi a academia que foi até os autarcas? Foram os autarcas que, de alguma maneira, procuraram a academia e, portanto, começa sempre pela vontade política, agenda política? E a outra pergunta tem a ver com a dimensão. Uma coisa é uma cidade como Valongo ou Évora e outras que eu sei que já tem algum trabalho desenvolvido nessa ótica de valorização, de escuta e de consideração do que a criança como a criança vê e qualidade de vida na cidade para a criança. Outra coisa é uma cidade como Lisboa, e pôr em prática o projeto. Na prática, a gente sabe que depois passa por o planear, o ordenar e fazer o projeto, envolve questões normativas e critérios regulamentares e a legislação dos espaços de jogos e recreios. Portanto, na prática, a teoria muitas vezes é outra, há uma dificuldade enorme de transformação desses espaços, e numa ótica de cidade grande, fico a pensar, a pergunta que faço é mais fácil chegar a esse caminho, a essa utopia, sempre através da dimensão, né, do espaço pequeno, da cidade pequena, e, portanto, é através de acupunturas, né, urbanas que a gente vai chegando a esse bom caminho que pretendemos aqui, nesse conjunto de pessoas a pensarem sobre o assunto? É isso. Zé Carlos. Ótimo, obrigado, Luana, e obrigado, Adriano. Eu acho que
a questão que ambos colocam é como mudar, não é? Como mudar a realidade. Eu acho que há aqui uma primeira nota sobre quem é que está disponível ou quem é que está mais disponível para mudar, não é? Porque esta ideia de que vamos mudar todos ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, é um erro, não é? É perigoso, porque pode gerar vários efeitos, que é o efeito para já da paralisia, não é? Porque não é possível. A questão era tentar perceber de todos quem são aqueles que estão, por exemplo, no domínio da mobilidade urbana, quais são aqueles que podem eventualmente estar disponíveis para mudar, e sabemos que o sentido da mudança é gradual, eu primeiro equaciono a possibilidade de mudança, depois avalio essa possibilidade, eventualmente experimento uma vez, depois se correr bem posso fazer outra vez, e depois, portanto, a mudança não é uma coisa imediata, e portanto é um processo gradual, lento, às vezes doloroso. E portanto o que talvez pudesse ser importante é perceber quem é que está em condições, pelo seu cotidiano, pelo padrão de deslocação que faz, pelo tipo de modo de transporte que utiliza, com algum pequeno incentivo, temos que saber qual, pode experimentar transitar, passar a usar, passar a ir a pé, passar a ir de transporte coletivo, passar a andar de bicicleta, por exemplo. E eu acho que esta talvez possa ser talvez uma pista, não é? Estou a imaginar, Adriano, tu numa escola e questionares os pais e saber de onde eles vêm, saber como é que eles vão, qual é o modo de transporte que utilizam e perceber como é que, em alguns casos, podem experimentar, e está a ser feito, eu julgo que até em Vila Real, os pedibuses ou ir de bicicleta, ou, em alguns casos, a boleia. Portanto, eu acho que é a combinação de várias, não há uma solução única, mas a combinação de várias, e sobretudo nesta ideia de que temos que trabalhar o sentido da mudança. Isto significa a predisposição da mudança. Claro, depois, Luana, quais são as ferramentas e as armas? Eu diria que temos que usar toda a artilharia. Toda, desde a tática, a estratégica, a ligada a eventos, a cívica. Claro que, desejavelmente, isto deveria ser, e está aqui também o João Cabral, que tem pensado muito sobre isto deveria fazer parte de uma reflexão mais alargada sobre um modelo de cidade. Que tipo de cidade gostaríamos de viver? Mesmo à escala de uma cidade complexa como Lisboa, não é? Uma cidade de bairros, uma cidade mais descentralizada, porque hoje Lisboa é também ela própria vítima do seu sucesso, ou da capacidade de atração imensa de pessoas que vivem nos territórios periféricos e de outros que vêm mais longe. Portanto, a questão do modelo de cidade, a política de cidades deixou de estar no nosso panorama, talvez tenha que voltar. Depois, um segundo momento muito importante, que é a ideia da imaginação. Nós temos que alimentar o imaginário urbano, naturalmente com os pés assentos na terra, como o Jorge disse, sobretudo olhando para quem está hoje muito mais longe das amenidades que a cidade oferece. E depois o que a Desirê sugeriu foi a reflexão-ação, não é? A reflexão participada, com alguma ação experimental, para que as pessoas também, por um lado, ganhem consciência da complexidade. O caso Mude esteve em Valongo no passado fim de semana, é um cientista político, e ele dizia, uma das recomendações que fazia era uma certa repolitização, não é? Nós temos que envolver os cidadãos neste exercício, eles têm que perceber que a democracia é uma coisa complexa, é difícil, não tem respostas fáceis. Nós estamos a encontrar depois movimentos populistas que nos oferecem respostas rápidas e aparentemente simples. Não temos que usar, e ele dizia, eu concordo, nós temos se calhar convidar os cidadãos para fazer este desafio, para entrar dentro desta equação complexa e difícil, que é refletir sobre a cidade onde estamos, aquela que queríamos ter, o que é que está ao nosso alcance fazer, o que é mais difícil, celebrar os pequenos passos e, sobretudo, ter, eu diria, um sentido crítico e cada vez mais mobilizador. Quem são os aliados e como é que podemos, de alguma forma, sair deste remoinho onde estamos envolvidos, que nos vai levar para o pior dos mundos, não é? Nós estamos, sinto-me particularmente preocupado com todos estamos, não é? Mas pronto, no fundo, para dizer que não há uma solução fácil, rápida,
temos que usar todas as armas, temos que trazer mais política pública, o Estado está ausente da política pública nacional. Aliás, o João Cabral pediu para falar e ele tem estudado muito estes assuntos. João, um abraço para ti, pá, e obrigado também por estares aqui a ouvir-nos. Desculpa, posso só complementar antes de passar a palavra? Pronto, assim, eu costumo sempre dizer que tudo é uma questão de escala, né? Então, assim, obviamente a forma como você vai trabalhar as dinâmicas em Lisboa é diferente da forma como você vai trabalhar numa outra cidade, mas efetivamente a participação cidadã e a participação com as crianças, ela sempre vai recair sobre uma escala da vivência, do dia a dia, do cotidiano, né? A gente vai sair sempre da visão macro e vai chegar no pormenor e depois escalar isso novamente. Então, eu acho que os mecanismos são os mesmos, só a forma como você precisa trabalhar em mais pontos, mais diversamente, é que vai modificar. E a outra questão que eu só queria pôr aqui também, que tem a ver com isso, é que, por exemplo, nós trouxemos hoje aqui 2 episódios pontuais. Um trabalho pontual no âmbito de uma revisão de um plano diretor, um trabalho pontual no âmbito de uma revisão de um plano, da elaboração de um plano de urbanização. Mas para mim fica cada vez mais claro que os episódios pontuais para fomentar essa mudança efetiva de incorporar a participação das crianças e de mudar a cidade nesse sentido, não pode ficar somente nesses episódios pontuais. Além deles mesmo terem que ser consequentes, a gente também precisa promover uma continuidade nessa escutação. E aí eu queria só ressaltar aqui que nós falamos muito rapidamente, por exemplo, o exemplo do Conselho das Crianças, que já foi implementado em Valongo, está começando agora o 3º ano do Conselho, e em Torres Vedras também, é uma outra cidade que aderiu ao Conselho. Eu sei que em outras cidades em Portugal também existem coisas parecidas, mas é esse repensar o modelo também de administração, de modo a incorporar um lugar de escuta das crianças que não é pontual, mas é constante dentro da política pública. Muito bem. Bem, vamos então, João Cabral e depois Manuel Miranda, e são as 2 últimas intervenções que vamos ter, e depois o Zé Carlos e a Desirê, se quiserem responder. João. O Manel estava primeiro, mas obrigado. Não, mas muito tu tens sempre primazia sobre o Manel, portanto. Manel, pá, estás a ouvir? Bom, muito obrigadíssimo. Cumprimentos a todos, e em especial ao Zé Carlos e à Desirê. E obrigado por este caso de estudo e por nos trazer o caso das crianças. Eu só queria, aliás, agora o Zé Carlos, nestas últimas afirmações que fez, levantou uma série de questões, e é isso mesmo que nós temos que. Essas questões podem ser respondidas, ou dizer, podemos abordá-las através das crianças, as crianças como um paradigma, não é? O Zé Carlos, logo no princípio, falou a obesidade, uma série de problemas. As crianças são um dos. Um fator importante na cidade, não é? Como são os idosos, mas como são os mais excluídos, os menos excluídos. E acho que o vosso trabalho para a teoria, de certa maneira, do planeamento, é que lições é que nós tiramos das crianças, os seus problemas, dos problemas das crianças, agora, por um lado, não poder haver tantas, não haver mais crianças, por outro lado, as crianças terem problemas de acessibilidade, por outro lado, a forma como as famílias estão organizadas, portanto, as crianças como um paradigma para depois podermos fazer perguntas ao planeamento, como podemos fazer para os idosos, como podemos fazer para os excluídos, em nome da coesão, a proximidade, etc. Como é que ligamos, mas as crianças como um paradigma ou como um símbolo que nos serve para depois trazermos para a teoria do planeamento e para as metodologias, não é? Que lições é que retiramos para mais gerais, de olharmos para o caso das crianças em particular? Pronto, mas parabéns e obrigadíssimo, e é estas questões que nós devemos sempre retirar lições, e elas são imensas neste caso. Obrigado, e é um prazer estar com vocês todos. Manel? É uma coisa muito rápida, só a propósito de algumas questões que foram levantadas no que respeita, por exemplo, à utilização do automóvel em situações de... Podia haver alternativas.
não só é uma coisa que as pessoas que estão ligadas à questão da mobilidade e do tráfego dizem, pá, mas que me parece que pode não se aplicar apenas aí, que é a questão da informação, pá. Muitas vezes as pessoas não utilizam as alternativas e não fazem, não têm outros comportamentos por falta de informação ou por informação deficiente. Há determinados mitos urbanos que se colocam em relação a determinadas coisas e as pessoas dão isso como adquirido e pronto, e não se informam. A questão da informação, em muitos aspectos, não só da mobilidade, eu acho que é fundamental, como, digamos, um dos tais pauzinhos que se podem pôr na engrenagem para ir mudando comportamentos, porque efetivamente isso vai ser incremental, pá. E penso que essa questão acho que é extremamente importante. E era um ponto onde as autarquias podiam investir muito, pá, não é demasiado caro e é capaz de ter resultados bastante interessantes, não é? Era só isto. José Carlos, forte. Muito rápido, antes de mais um abraço grande, João. Saudades de estar contigo. Últimas vezes estamos sempre a correr. Eu acho que a questão que colocas é muito importante, porque é, no fundo, que lições é que isto é que podemos tirar sobre esta falta de planeamento da vida cotidiana e do território. E a questão do tempo parece-me que é hoje uma questão fundamental. Nós temos que arranjar a forma de ter mais tempo. As famílias precisavam ter mais tempo. Os pais hoje têm uma vida muito agitada. Nós próprios, reparem, 8h30 que estamos aqui em vidas ocupadas, e isto muitas vezes é o nosso cotidiano. E as crianças também não têm tempo, porque estão, por um lado, entre modos de transporte ou entre atividades ou também ocupações escolares. E, portanto, há aqui uma necessidade de reorganizar o território para oferecer mais tempo, porque o tempo vai se refletir num estilo de vida com mais saúde, com mais prazer, com mais realização a vários níveis. E, portanto, folgo e agradeço o convite para estar aqui, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Zé António, deixas-me só fazer um lembrete, pá. Força. É só lembrar as pessoas, acho que, e dar informação aos que não sabem, no dia 8 de novembro vamos comemorar o Dia Mundial do Urbanismo, numa organização conjunta com a Adurban e com o envolvimento de 8 ordens profissionais e associações profissionais, de engenheiros, arquitetos, etc. Portanto, vai decorrer em Odivelas no Multiusos, durante o dia todo, das 9h30 às 5 da tarde. As inscrições estão abertas até ao dia 4 de novembro, salvo erro. Mas, portanto, basta irem ao site da APU, pá, e estão lá as informações todas e a forma de fazer a inscrição. Portanto, é um apelo que fazia para a participação. A temática geral é trabalharmos numa evocação dos 10 anos da Lei de Base de Ordenamento de Políticas Públicas de Solos, Ordenamento, Território e Urbanismo, nomeadamente pegando na lei original, a 2014, e vendo como é que a própria lei e os seus desenvolvimentos legislativos, digamos, também contribuíram para melhorar e para implementar ou, eventualmente, também para as desvirtuar. Portanto, esta é a grande temática e, portanto, faço apelo a quem puder de participar. Obrigadíssimo. Bom, resta-nos agradecer, em nome da Associação Portuguesa de Urbanistas, José Carlos Mota e à Desiré, por este excelente fim de tarde que nos proporcionaram e agradecer também a todos os que estiveram presentes. E daqui a um mês voltamos a encontrar-nos. Manel, qual é o tema daqui a um mês? 5 de dezembro é avaliação ambiental estratégica, digamos, a nível dos PDMs, em que é que tem resultado? O orador é o Paulo Pinho, também pessoa que toda a gente, que todos conhecemos, portanto, dia 5 de dezembro, não é na última quinta-feira, mas sim na primeira quinta-feira de dezembro. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado e até daqui a um mês. Um abraço grande. Um abraço.